Bom dia, eu sou o professor Rui e a aula de hoje é sobre o processo de produção do aço. Bom, a gente ainda está dentro dos materiais metálicos, né? Dentre as três categorias de materiais que a gente usa dentro da engenharia civil, sendo que você já sabe como é o comportamento mecânico do aço, né? Ele é um comportamento mecânico dentre os materiais que a gente usa na construção civil, o que tem maior resistência mecânica. Você, em algum momento do seu processo de formação, no ensino médio ou já dentro do ensino superior, você já deve ter visto o processo teórico de fabricação do aço, tá? Que é essa rota aqui de produção que está mostrada nesse fluxograma, né? Então, a matéria-prima do aço, principalmente a magnetita ou hematita, né? Ela é colocada num alto forno, é um forno onde ele é colocado a temperaturas acima de 1.500 graus, ou em torno disso. Isso gera um rejeito industrial chamado escória de alto forno, mas gera o produto que a gente chama de ferro gusa, que é um ferro com 3% de carbono, que é a matéria-prima para se fazer o aço. O ferro gusa é colocado num segundo forno, que é o forno de aciaria, que gera um outro tipo de rejeito industrial, chama escória de aciaria. E aí é produzido o aço, com o ajuste do teor de carbono e a inserção de algum elemento de liga, caso necessário. Está pronto o aço. Depois, né, no finalzinho do processo de produção, existem ainda uns tratamentos térmicos e mecânicos que a gente pode fazer no aço produzido para mudar o seu comportamento, né? Sua resistência, ou sua ductilidade, ou sua deformação elástica. E eu vou mostrar para vocês isso nessa aula. A matéria-prima do aço é principalmente magnetita ou hematita. Cada um dessas duas moléculas, desses dois minerais, eles têm mais ou menos 50% de ferro, né? Então veja como é um processo que o resto acaba virando, boa parte do resto, que não é ferro, acaba virando gás carbônico emitido na atmosfera, né? Ou escória, ou rejeito industrial. Só para mostrar para vocês que é um processo poluente. O nome da reação química que a indústria siderúrgica executa é a redução. Você já aprendeu na química lá o processo de óxido-redução, né? Oxidação é a reação num sentido, redução é a reação no outro sentido. Então a indústria pega um material que está lá em equilíbrio na natureza, né? Que é um mineral, e ela infere calor para quebrar essa ligação química, ter uma decomposição térmica. Então o que era FeO3, né? Quando misturado com CO e colocado dentro do forno, é quebrada a molécula onde sobra ferro e sobra gás carbônico, CO2. O que é gás carbônico, você sabe, vai para a atmosfera, vira poluição. O que é F, né? Fe é o ferro, que é o que a gente quer para fazer o ferro gusa e o aço. A indústria siderúrgica, como eu já disse, tem dois grandes fornos, né? Tem o alto forno e o forno de aciaria. Então é um forno muito grande, sabe? Esse é o aspecto de uma indústria siderúrgica, né? De magnitude muito grande, né? No caso do aço de construção civil, tá? É um aço relativamente, vamos chamar assim, de ecoeficiente comparado com um aço novinho, né? Sendo feito de matéria-prima virgem, porque mais ou menos uns 70% da composição do aço para a construção civil é um aço reciclado. Tá? No caso aqui, tá vendo? Uma montanha de aço de carros, de veículos, né? Descartados que vão entrar no alto forno para formar o aço para a construção civil. E essa foto, essa imagem mostra um processo de laminação. Eu já falei esse nome laminação em outra aula, dos perfis metálicos laminados, né? O que é o perfil metálico laminado? Veja que aqui estão sendo feitos barras de aço, vou chamar assim, tá? O nome não é esse, mas para você entender, é como se fossem barras de aço com a seção retangular, tá vendo? E ele está tão quente, que ele era líquido, e aqui ele ainda está, vamos chamar assim, um sólido viscoso. Como assim um sólido viscoso? Se eu quiser dar forma nesse aço, eu consigo moldar ele ainda a geometria superficial dele, porque ele ainda não é um sólido totalmente rígido, ele tem uma certa viscosidade. Tá vendo aqui, ó, que é uma placa plana de tamanho infinito se eu for só enrolando esse aço ainda incandescente. Se eu cortar ele, eu faço as placas do comprimento que eu quiser. É a mesma coisa para fazer barras ou fios ou arames, tá vendo? São fios de comprimento infinito. Né? A partir do momento que eu corto, tá vendo que tá, né, fazendo uma espiral aí. A partir do momento que eu corto ele, eu defino o comprimento final dele. E o processo de laminação é justamente no exemplo anterior, vou voltar aqui, é uma seção retangular de espessura muito baixa. Né? Esse foi o molde da indústria siderúrgica para ele sair nesse formato.
Aqui é uma seção circular, então foi o molde circular. Então o molde, porque ele passa para gerar essa seção, a geometria da seção, a gente chama esse processo de laminação. E como ele está muito quente, está incandescente, o processo chama laminação a quente. Tem vários tipos de laminação a quente, que é o processo de conformação. Né? Existem rolos para formar aquelas placas, né, chatas de espessura pequena, ou existe tipo simplesmente um molde, que é uma cunha, onde, como ele tem essa viscosidade, ele entra com uma espessura maior e sai com a espessura desejada. Né? Tá vendo aqui um perfil I, só que tá de lado, né? Tá parecendo um H, né? Onde ele tem um perfil retangular ou quadrado e vem duas prensas e dá a forma dele. Então, cada indústria vai ter a sua máquina com a sua geometria para fazer a sua conformação na geometria desejada. Então esse processo é chamado de laminação a quente do aço. E essa é a foto da microestrutura do aço. Eu só coloquei ela aqui porque teve uma aula que eu falei para vocês que a foto da microestrutura do aço ela é granular. Né? Mas como assim ela é granular? Tá vendo? Eu estou vendo aqui uns grãos de geometria irregular, brancos, e outros pretos, né? Ou com umas linhas paralelas pretas, né? Então eu estou conseguindo ver um contorno, mas o processo de fabricação do aço não é eu colocar grãos e misturar. Não, é uma massa homogênea líquida que vai solidificando. Né? Mas por que existe esses contornos? Né? É porque no processo de cristalização, quando a gente coloca ele para esfriar, ele não vai sair de líquido para sólido imediatamente. Ele vai começar a solidificar a partir de pontos de nucleação. Então imagine que essa massa roxa, essa massa lilás é uma massa líquida. E cada um dessas linhazinhas que eu desenhei aqui é onde começou a ficar sólido. É um pontinho que começou a cristalizar dali. Então, a partir de cada ponto desse, que a gente chama de ponto de nucleação, ele vai ampliando o cristal, tá vendo? Ele vai aumentando de tamanho, vai aumentando de tamanho, vai aumentando de tamanho, até eles se encontrarem. Quando eles se encontram, eles formam aí o contorno aí da sua estrutura. Nesse desenho ilustrativo aqui que eu estou colocando, né, eu estou colocando como se fosse totalmente homogêneo. Vou voltar aqui uma imagem. Aqui você vê que existem grãos brancos e grãos achurados. Né? Então, existem aqui duas fases minerais que se formaram. Aqui a gente já vê que existe... eu tentei representar como se fosse uniforme a mesma fase mineral. Pode acontecer. Então, nesse caso, só para você saber interpretar essa imagem, né, por curiosidade nesse momento, isso aqui é a estrutura cristalina granular de um aço sólido visto no microscópio. Cada grão branco desse é uma fase mineral chamada ferrita, que é a fase que tem menor resistência, é a fase mineral que tem menor teor de carbono. Né? Então, ele tem esse aspecto branco, a ferrita. E essa outra fase achurada, ela é chamada de perlita. Tá? Existem três fases minerais que a gente vai encontrar. Ou uma fase totalmente preta, né, que é a fase chamada de cementita. Não tem nada a ver com cimento, tá? É só o nome mesmo da fase mineral. Chamada de cementita, que é a que tem mais resistência e maior teor de carbono. Eu tenho a fase branca, que é a ferrita, que é o outro extremo. Tem baixo teor de carbono, menor resistência mecânica. E se eu fizer uma mistura mecânica dessas duas fases, forma uma terceira fase que é chamada de perlita, que é essa fase achurada. Ela é achurada mesmo porque ela não é uma terceira fase, ela é uma mistura dessas outras duas fases. É como se fosse uma lasanha aí, né? Empilhada de uma fase e outra. Então, se for um aço de baixo teor de carbono, você vai encontrar ou totalmente ferrita ou ferrita e perlita. Se for um teor bem específico, fixo lá de carbono, você pode encontrar 100% de perlita. Ou se ela for com alto teor de carbono, você vai encontrar ou somente cementita, ou uma mistura de cementita e perlita, que é perlita, como é uma mistura mecânica das duas, né? Ela tem um teor intermediário de carbono na sua composição. E justamente nesse contorno de grãos que se formou, né, quando encontrou uma fase na outra cristalizada, ela é onde vai acontecer a maior volume de defeitos dentro do aço. Tá? São uma escala muito nano, uma escala quase elementar, mas ela é onde tem os defeitos, onde começa a corrosão, é onde vai romper primeiro quando você solicita mecanicamente, que é justamente a acomodação desses defeitos é o que gera lá o patamar de escoamento na curva tensão-deformação do aço. Você pode encontrar o ferro em uma dessas três estruturas cristalinas que eu estou mostrando aqui, tá? Que é a cúbico de face centrada, cúbico centrado ou hexagonal compacto.
Qual que é a importância disso, né? Na temperatura ambiente, o ferro está numa estrutura cristalina dessas que não tem solubilidade com outro elemento metálico ou outro elemento químico para formar o aço, né? O aço é uma mistura de ferro e carbono, mas eu não tenho solubilidade entre o ferro e carbono na temperatura ambiente. Por isso que eu tenho que aquecer o material, né? Por isso e outros motivos, né? Eu tenho que aquecer a matéria-prima porque ela já está combinada ferro com oxigênio. Então tem que ter a decomposição térmica. Mas mesmo que eu tivesse só o ferro, eu não tem solubilidade com o carbono. Então, quando eu mudo a temperatura, ele muda a estrutura cristalina, ao ponto dele ficar solúvel, ser possível misturar essas duas fases, que é o carbono e o ferro. E assim eu formar o aço. O nome disso é alotropia. Mas a alotropia, o que significa isso, né? É um material que tem a mesma composição química. Veja o exemplo que eu dou aqui, ó. Oxigênio. Se eu tiver uma molécula com 2 átomos de oxigênio, né, forma o oxigênio que a gente respira. É combustível para o ser humano. Se eu já formar uma molécula só oxigênio, só que agora tem 3 átomos de oxigênio, aí a gente já forma ozônio. O ozônio é veneno para ser respirado pelo ser humano. Tá? É a mesma composição, só que ele teve um arranjo diferente. Outro exemplo aqui é o fósforo branco e o fósforo vermelho. Tá? Então o nome disso é alotropia. O ferro é uma substância química que tem a possibilidade de ter essa alotropia. E como eu disse, né, na imagem anterior, até a temperatura de uns 700, 800, até dos 900 graus, o ferro ele tem esse arranjo aí de corpo centrado, né? E ele não é solúvel. Ele não é solúvel nessa temperatura. Quando a gente aumenta a temperatura até em torno de 1400 graus, aí sim a gente consegue misturar ele passa a ser solúvel ao carbono, a gente consegue adicionar até 2% de carbono nessa forma que deixou de ser de corpo centrado para face centrada, cúbico de face centrada. E aí ele passa a ter essa solubilidade e aí a gente consegue, até nesse teor de concentração de saturação, que é até 2%, a gente consegue formar essa mistura de ferro e de carbono. A alotropia do ferro é uma propriedade que torna possível a gente produzir aço. Porque somente por ele mudar seu arranjo, sua estrutura cristalina, é que ele passa a se tornar solúvel em carbono, ou seja, ele mistura com carbono e forma essa reação química que gera o aço. Isso aqui é o diagrama de fases, né, que envolve teor de carbono no eixo X e envolve temperatura no eixo Y. Essa é a metade, tá, do diagrama de fases, tá vendo? Eu tive que dividir em 2 para caber na sua tela, né? Ó. Aqui vai da temperatura ambiente até 1600 graus. Opa, tá ao contrário, né? Aqui é mais quente, né? Tá de 800 até 1600 graus. E aqui tá de temperatura ambiente até os 800 graus, tá? Então aqui, ó, se eu for aquecendo o aço, né? O ferro, eu vou aquecendo, ele tá no estado sólido, né? Então aqui eu ainda nem tô no estado líquido. Até 700 graus nem comecei a produzir aço ainda. Somente nessas temperaturas mais elevadas é que a gente entra na fase líquida, né, que aí ele fica num arranjo mineral que não é aqueles 3 que eu falei para vocês. Eu falei para vocês ferrita, falei perlita e falei cementita. É o arranjo cristalino que a gente acha lá os cristalzinhos do aço sólido. Quando ele está líquido, como ele muda o arranjo cristalino, ele forma um outro tipo de mineral metálico, né, que a gente chama de austenita. É outro tipo de fase. Aí ele forma essa fase austenita. Que não importa pra gente, porque o que importa pra gente é que conforme a gente vai resfriando ele, aí essa parte do gráfico passa a ser interessante. Que se ele tiver com teor de carbono entre 0 e 0,8, a gente vai ver ferrita e perlita na sua composição. Se ele tiver cravado com 0,8 de carbono, aí a fase vai ser homogênea, só perlita. Se a gente tiver com mais de 0,8 até 2% de carbono, é onde ele vai formar as fases perlita e cementita. Essa é a tabela, né, de características dessas fases minerais que eu falei para vocês, que a gente pode encontrar no livro. Aquele livro que eu indiquei em português, né, do Isaiah. A fase ferrita, ela tem essa resistência mecânica à tração, em quilograma força por milímetro quadrado, né? 30. Veja a ordem de grandeza, essa é a resistência da ferrita. Já a cementita, que é a fase mais resistente, é 200. Então, quanto mais o mineral, a fase cementita, tiver na composição, mais resistente vai ser o aço. Quanto mais ferrita, menos resistente vai ser o aço. Agora, veja o alongamento. Se ele tivesse somente cementita, ele é 0 de alongamento, vai dar uma ruptura frágil.
Agora, se ele tiver só ferrita, ele pode dar até 40% de alongamento. Então, quanto mais ferrita, mais alongamento. Alongamento é o quê? Deformação plástica. É a deformação plástica do aço. A fase perlita, que é intermediária, tem propriedades intermediárias, né? Obviamente, a mistura mecânica das outras duas, né? Tem resistência mecânica, tração de 70, tem alongamento de 10. Basicamente, isso que acontece com as propriedades do aço quando a gente adiciona carbono, né? O eixo X está assim, o acréscimo do teor de carbono. Quando a gente aumenta carbono, aumenta a resistência, a tração, que é o que importa pra gente. A gente usa principalmente a tração. Aumenta a dureza também, que é a dureza superficial, a propriedade de você conseguir riscar a superfície. Mas você diminui o alongamento. Tá? Então, cada vez que você tem um aço mais resistente, tem um aço que tem menos deformação plástica. Na indústria mecânica, né, tem uma classificação geral do aço. Tem mais de uma, tá? A mais comum é essa, SAE. Né? Então, essa é a sigla, sabe? Tipo 1015, 1020, 1080. Conforme a gente vai aumentando esse valor, significa que tem um teor de carbono maior na composição. Significa que o limite de resistência e o limite de escoamento, que você já sabe, né, o FY, ele vai aumentando. Aumenta a resistência porque aumenta o teor de carbono. Tá? Você vê que eu mostrei para vocês, dentro da engenharia civil, a gente tem outra nomenclatura, né? É o aço CA25, o aço CA50, aço CA60 para dentro da estrutura de concreto armado. Mas para usos mecânicos, né, que não seja dentro da engenharia civil, existe essa categoria de aço. Então, muitas vezes, para fazer o perfil estrutural que eu mostrei para vocês, perfil I, perfil U, por exemplo, você como engenheiro civil vai ter que consultar uma tabela como essa, uma tabela de um aço, né, para qualquer fim mecânico, onde a partir desse aço você tem a sua resistência e aí você faz a sua solda lá para você ter seu aço perfil estrutural. Ó, eu voltei aqui ilustrando uma ferramenta de laminação a quente, né? Eu mostrei lá algumas ferramentas de geometrias, né, de laminação a quente. Eu estou voltando aqui para mostrar como se faz, por exemplo, um perfil circular. Tá? Então veja que você tem essas 3 roldanas e forma certinho um círculo aqui no meio. Então você entra lá com um tarugo quadrado, por exemplo, como está na imagem, e aí com essa ferramenta a gente consegue fazer um perfil circular. Então o nome disso é laminação a quente. O aço laminado é o aço comum fabricado pela siderurgia. Mas existe um tratamento mecânico realizado no aço que altera suas propriedades. Tá? Então, um aço laminado, a gente fala um aço laminado é um aço comum. Então, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é a curva tensão-deformação de um aço laminado. Só que existe um aço que a gente chama de aço encruado. Encruado é porque depois do laminado ele teve um processo mecânico para mudar suas propriedades, que é um processo chamado de laminação a frio. É a mesma coisa esses 3 nomes, tá? Ó, laminação a frio, ou encruamento, ou trefilação. Esses são 3 nomes para o mesmo procedimento, tá? Que é como se eu pegasse uma ferramenta, como a que eu acabei de mostrar para vocês ali de laminação a quente, só que eu passasse um aço já sólido, sem essa mobilidade ali de ser um material ainda viscoso. Né? Então, por exemplo, aqui está passando por 2 rolos, ou aqui está passando por uma cunha, onde ele tinha uma seção transversal redonda, que aqui está desenhado aqui dentro, tá vendo? Está desenhado os grãos, né? Numa escala gigantesca, só para você entender o que acontece. Quando ele passa pelo encruamento, ele vai reduzir o tamanho dos grãos. E como existe uma direção, né? Esses grãos podem ficar um pouco esticados. Ah, por que eu estou dizendo isso? Você pode pegar uma imagem de microscópio e você não encontrar aquele aspecto que eu mostrei para vocês dos grãos irregulares. Você pode encontrar grãos que todos parecem que estão esticados. Esses que todos parecem que estão esticados é porque esse aço foi encruado. O processo de encruamento deu uma deformada naqueles grãos. Então, o que acontece quando eu deformo aquele grão? Se chegou ao ponto de deformar o próprio grão mineral, o que era defeito da interface já sumiu. Tá? Então, o encruamento, né, quando eu faço esse processo de encruamento, eu elimino aquelas defeitos que tinham dentro daquelas falhas entre grãos e eu elimino o patamar de escoamento, por exemplo, da curva tensão-deformação. Essa fórmula que está aí nessa imagem, né, a gente chama de percentual de trabalho a frio ou percentual de encruamento. Né? Ou seja, eu posso fazer isso reduzindo um pouquinho só, né, espremendo um pouquinho só esse aço a frio, ou bastante. Tá? Então significa que quanto mais eu fizer o processo de encruamento, mais eu vou alterar suas propriedades. Uma característica muito importante do aço encruado, né? Quando eu faço o processo de laminação a quente, essa rota superior aí dessa imagem, da tela,
Imagina lá que eu tenho lá o aço, que ele está lá um material meio viscoso, que você tem lá os grãos formados, né? E eu passo pela laminação. Aí a laminação está sendo indicada aqui por essa marreta. A laminação, ela vai dar uma deformada ali no meu material para ele ficar no formato que eu quero, redondo, por exemplo. O que acontece imediatamente depois que ele passou pelo laminador? Esses grãos não vão ficar tensionados ali, esticados, né? Porque ele tem mobilidade, ele é algo meio viscoso. Então esses grãos eles vão relaxar para ficar num formato normal ali, sem nenhuma tensão interna. Por isso que os grãos têm aspecto regular, uniforme. E se eu fizer o processo de laminação a frio, que é o encruamento, o que acontece? Tá lá o tamanho do grão original, eu marretei ele, né? Passei pelo laminador, só que eu criei uma tensão interna. Quando eu passo por aquele material, estou tentando amassar o aço, os grãos ficam tensionados internamente. O que acontece se eu pegar esse aço e aquecer ele até uma temperatura tal que ele fica com essa mobilidade dos grãos novamente, entendeu? Lá perto dele ficar incandescente. Aqueles grãos que estavam tensionados, eles tendem a relaxar aquela tensão, porque eles têm agora uma mobilidade de se reagrupar ali. E aí esse aço volta a ter a característica que ela tinha antes do encruamento. Então tudo que eu queria mudar de propriedade com encruamento, se eu pegar um aço encruado e colocar ele numa temperatura muito alta, ele perde encruamento e volta a ser um aço laminado. Certo? Qual que é a importância para a gente? Imagina que você está numa estrutura que o aço é encruado e a estrutura sofre um incêndio. Dependendo da temperatura do incêndio, ela perde encruamento e aquele aço passa a ter um comportamento de aço laminado, que não é aquele que ele foi projetado para ser. Bom, então, e qual que é a diferença de comportamento de um aço encruado para um aço laminado, né? É essa da curva tensão-deformação que você está vendo aí. Tá? Então, em vermelho está um aço laminado, que é o que vocês fizeram no ensaio de tração já. Trecho elástico, patamar de escoamento, trecho plástico bem grande. O que é um aço encruado? Um aço encruado, como ele já foi tensionado ali num certo nível de tensão tão alta, que ele perdeu o patamar de escoamento, não aparece mais na curva tensão-deformação. Ele reduz a sua capacidade total de deformação plástica, só que ele aumenta o trecho elástico. Tá? Então esse é o principal ganho. Tem mesmo a rigidez, mas o que era o FY, geralmente a gente aumenta. E para que isso é bom? Porque a gente dimensiona as estruturas em função do FY. Não me interessa uma estrutura dimensionada depois que acabou o trecho elástico, né? Porque aí o aço vai ficar deformado permanentemente, ele vai ficar amassado. Né? Então a gente sempre trabalha dentro do trecho elástico. Então se eu aumentar o trecho elástico, o FY, eu ganho mais propriedade útil do meu aço. Ele até aumenta o FST, que é a tensão máxima, mas não aumenta muito geralmente, tá? Então geralmente esse é o resultado do processo de encruamento. Isso aqui é um dado, uma curva genérica, conceitual, né? Mas veja que isso aqui é uma curva que eu realizei mesmo no laboratório, tá? Peguei o mesmo aço e a gente encruou ele dentro do laboratório. E aí deu essa curva. Então o aço laminado é essa em vermelho e o aço encruado é essa em azul. Então veja que aumentou bastante o limite elástico, né? Era 256 MPa, o FY, passou a 486. A gente quase dobrou o limite elástico. Então com isso a gente consegue usar o aço, né, para estruturas que vão suportar maiores carregamentos. Bom, então eu falei para vocês um tratamento que é feito no aço. É um tratamento a frio, não é um tratamento chamado térmico. Agora eu vou mostrar para vocês 3 tratamentos térmicos. Qual que é o objetivo? O mesmo do encruamento. Eu quero mudar as propriedades do aço. Só que agora eu faço isso com calor. Tá? Então o primeiro dele é chamado de recozimento. O que o recozimento faz com o aço, né? O recozimento, o aço ele é aquecido até uma temperatura acima da zona crítica. Zona crítica é aquela zona onde os grãos ganham mobilidade e ele relaxa as tensões. E eu resfrio esse aço muito lentamente. Esse é o segredo do recozimento, não é nem o quanto eu aumento a temperatura, é a velocidade com que eu resfrio ele depois. E aí eu vou resfriando ele bem lentamente. E com isso dá tempo dele formar os grãos direitinho, de modo a não ter nenhuma tensão interna acumulada. Naquele mesmo diagrama de fases que eu mostrei, né, o recozimento está nessa faixa, ó, de 550 até 650 graus Celsius, né? Tem 2 tipos de recozimento, tá?
Mas o mais comum, comercialmente feito, é esse que eu estou mostrando aqui. Então, se eu chegar nessa temperatura e resfriar ele bem lentamente, ele vai aliviar as tensões. O que o alívio de tensões gera no aço? Ele gera eu reduzir o FI, o oposto do incremento. Ele gera eu reduzir o FY, ele gera eu recuperar o que era a deformação plástica. Então lembra que eu falei que o encroamento ele pode perder o encroamento se ele ficar sujeito a um incêndio, por exemplo, tal. O que acontece no aço, se acontecer isso, né, é o processo de recozimento. Eu desfazer, por exemplo, desfazer o encroamento. Tá? Então ele vai baixar o FY e ele vai voltar a ter as propriedades de um aço laminado. Segundo tratamento térmico, chama têmpera. Então o aço temperado é o que passa pelo processo de têmpera. Para você entender o que é a têmpera, o que ela gera no aço. A têmpera gera o mesmo efeito que o encroamento. Tá? Então, se eu quero aumentar o FY, quero reduzir, né? Consequentemente, ele acaba reduzindo a deformação plástica, eu tenho duas opções. Uma opção é com o encroamento, é a frio. Uma segunda opção é com a têmpera, que é a quente. Então, como é que faz a têmpera? Aquece até a zona crítica, igualzinho eu fiz lá no recozimento. Qual que é a diferença? O resfriamento é rápido, é um choque térmico. Quando o resfriamento é um choque térmico, ele gera tensões internas no aço. E essas tensões internas é que fazem com que aumente a dureza, aumente a resistência máxima, aumente o FY, só que diminui a ductilidade. Tá? E não existe só um tipo de têmpera. Tá? A têmpera ela pode ser, a gente chama de têmpera violenta, quando é feita em água fria. Né? Tá super quente, resfria em água fria. Existe a têmpera branda, que a gente resfria em óleo. E existe a que a gente chama de normalização, que é uma têmpera mais suave, que a gente resfria no ar. Então, dependendo da velocidade de resfriamento, ele forma grãos diferentes, minerais, né? Lembra, o grão era ferrita, perlita e cementita. Então, se eu fizer uma têmpera, né, uma têmpera violenta, eu vou formar martensita, onde vai ter o maior efeito. Se eu fizer uma têmpera branda, vai formar martensita e uma outra fase mineral chamada truostita. Se eu tiver a têmpera que a gente chama de normalização, vai formar ferrita, que já fazia da parte, né, uma fase original, e também truostita perlita. Então, através de um microscópio, por exemplo, quem sabe identificar essas fases que eu acabei de falar para vocês, consegue identificar qual foi o tipo de têmpera que foi realizada no aço. Aqui, como normalmente a gente faz a têmpera violenta, né? Esse é o aspecto no microscópio da fase chamada martensita, né? É uma fase onde é difícil você ver o contorno dos grãos, né? Parece ter um monte de arroz aí empilhado um sobre o outro, né? São agulhas onde os grãos são menores e a gente não consegue ver com tanta nitidez como uma figura pequenininha ali mais para cima, tá vendo? Que a gente vê a ferrita que é branca e a gente vê a perlita que é achurada, tá? Aqui é mais difícil você ver, só ver que a geometria é mais acicular, mais alongada desses grãozinhos aí. Bom, resumindo o que eu acabei de falar, né? Recozimento. Aquece acima da temperatura crítica, resfria devagarinho. Têmpera. Aquece acima da temperatura crítica, resfria com choque térmico. E o último tratamento térmico a gente chama de revenido. A gente fala revenimento. É como se fosse um recozimento mais suave, entendeu? Não chega a aquecer até a temperatura crítica. E o resfriamento é bem suave. Então é como se fosse um recozimento menos potente. Então o que acontece é a mesma coisa que acontece no recozimento, só que com menor intensidade. Gente, não sei se vocês perceberam, mas diferente do que vinha tendo em outras aulas, né? Essa é uma aula muito conceitual, tá? Não dá para eu fazer aula separada, sabe? Uma aula tecnológica falando o que é têmpera, o que é encroamento, né? Que essa é uma parte tecnológica que você vai lidar na sua vida profissional se você trabalhar com estruturas metálicas, né? Não dá para eu falar isso separado lá do processo siderúrgico de fabricação do aço. Porque esses tratamentos tecnológicos, eles são feitos lá no processo de fabricação. Tá? Então é muito importante que você entenda essa aula mesmo, porque ela é bastante conceitual e você vai ter que entender lá do começo. Por que muda o comportamento? Muitas vezes é só porque muda o grão, o mineral que forma o grão. Outras vezes é só porque muda você inferir tensões internas ou você aliviar tensões internas dentro da estrutura normal do aço. Tá bom? Mas entenda os comportamentos dos tratamentos todos e entenda o motivo por que eles acontecem. Que aí você tem autonomia na vida profissional para tomar decisões e, né, na hora de você projetar estruturas metálicas.